todos vocês, amados irmãos, que faz parte da mocidade, diácono Davidson, que é o presidente da mocidade. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Quero também agradecer a Deus pela vida do presbítero José Fernandes, diaconisa Vilma, presbítero Júnior e enfim toda a família que trabalha nesta cidade conosco no Evangelho. Nossa igreja iniciou na cidade de Caratinga no dia 20 de dezembro de 2006 e agora no dia 20 de dezembro de 2016 completará 10 anos nesta cidade. Nesses 10 anos, o presbítero José Fernandes, com os obreiros e sua família, tem trabalhado incansavelmente para o reino de Deus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Toda a glória é para o Senhor Jesus Cristo e a recompensa seja para os seus trabalhadores que incessantemente trabalham em prol do reino de Deus. E nós estamos muito felizes, agradeço a Deus pela vida de minha esposa, que sempre está comigo nesta cidade, e é sempre uma alegria estar aqui. Agradecemos pela recepção, pelas boas-vindas. Iremos passar este fim de semana juntamente com vocês, amados irmãos, obreiros que aqui estão, que conhecemos, e aqueles que nós ainda não conhecíamos, mas viemos conhecer hoje. Deus abençoe os levitas que aqui estão, trabalho maravilhoso dos levitas. Que o Senhor vos agracie cada dia mais e possam cada dia mais glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, nesses últimos momentos da igreja na terra, louvar, bendizer, exaltar o nome do Senhor, fazer a diferença numa sociedade onde o materialismo, o poder, a busca da aquisição tem tomado conta dos corações. E os homens se distanciam de Deus cada dia mais. É tempo de aproximar, porque Jesus está voltando. A qualquer momento haverá uma grande surpresa, alegria para aqueles que sobem e tristeza para aqueles que ficarem. Por isso, irmãos, vamos estar apercebidos, porque Jesus está voltando. Agradeço também a presença da minha nora, que está conosco, nos acompanhou nesta viagem. Louvamos a Deus e agradecemos a Ele porque nos deu uma viagem maravilhosa. Nós viajamos debaixo da graça e proteção do nosso Deus, e assim nós alegramos muito. Pois bem, irmãos, as horas já se encontram bastante avançada. Quero também procurar controlar aqui a situação, para que nós possamos fazer tudo com ordem, com decência, para glorificar a Deus, não desapontar ninguém, e assim recebemos de Deus aquilo que nesta noite Ele tem para nós. Nós entramos aqui, oramos a Deus, elevamos a Ele nossos pensamentos, louvamos e bendizemos aquele que reina e vive para todos sempre. Oferecemos a Ele o nosso louvor, a nossa gratidão, e assim nós já prestamos o nosso culto ao Senhor. Mas agora chegou a hora de ouvirmos o que Deus tem a falar conosco, através de sua santa e poderosa palavra. Palavra de vida, palavra que penetra até a divisão da alma e do espírito, e ela faz com que todos os nossos pensamentos estejam diante de Deus. Eu vos convido, amados irmãos, para que nós abrimos as nossas Bíblias mais uma vez em 1 Tessalonicenses. Nós não iremos fugir do tema que foi escolhido pela mocidade. Eu creio que houve oração, houve dedicação e busca de Deus para escolherem o tema. E o tema que foi escolhido é muito lindo, porém um tema o qual traz um peso para os nossos dias muito excelente, porque é o peso da palavra de Deus expressa através da Bíblia Sagrada para os seus santos que esperam a volta de Jesus. Aleluia! 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo de número 7. Se fosse externar nossa gratidão e lembranças que temos por todos vocês, amados,
ficaríamos muito tempo, mas também não podemos deixar de expressar a nossa gratidão por rever nossos irmãos da nossa congregação do bairro Aeroporto, que estão aqui com o presbítero Júnior, dirigente da nossa congregação do bairro Aeroporto, cooperando, participando, fazendo parte deste encontro de jovens. Que Deus abençoe nossos irmãos do bairro Aeroporto. Não estão todos aqui, mas eu creio que fim de semana iremos encontrar a todos os amados irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Quem achou diz amém. Amém. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Podeis assentar. O tema é propício para o século em que vivemos. Para falar, irmãos, sobre esse tema, nós devemos voltar um pouco à história dos escritos de Paulo e da sua segunda viagem missionária, foi na qual ele estabeleceu e ali ele fundou a igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses. Na sua segunda viagem, no seu ministério frutífero na cidade de Tessalônica, Paulo fundou ali a sua igreja por volta dos anos 51, também mesma data em que a carta foi escrita, os anos 51 depois de Cristo. Na sua segunda viagem ele chegou a Tessalônica e ele estabeleceu a sua igreja, mas porém foi um ministério muito rápido por causa da perseguição dos judeus que ali estavam e faziam parte daquela comunidade, daquele povo tessalonicense. Havia ali uma grande colônia judaica e uma grande perseguição se levantou contra Paulo em Tessalônica, que fez com que ele rapidamente deixasse Tessalônica e fosse para Bereia, onde também ele teve um ministério muito frutífero. Mas também de Tessalônica se estendeu a perseguição até Bereia, e Paulo por pouco tempo teve na Bereia, e foi necessário que ele viesse para Atenas. Em Atenas Paulo encontrou com Timóteo, aonde ele envia o seu companheiro, o seu filho na fé, até a Tessalônica, para que trouxesse notícia daquela jovem igreja a qual ele estabeleceu. E Paulo voltou para Corintos, e em Corintos ele encontra novamente com Timóteo, aonde trouxe para Paulo notícias daquela igreja de Tessalônica, a qual Timóteo revela a Paulo a fé dos irmãos tessalonicenses, a piedade dos irmãos tessalonicenses, a dedicação daquela igreja que ele estava, que foi caso de gozo e alegria para o apóstolo Paulo. Mas como o seu tempo na Tessalônica foi muito curto devido à perseguição, ele não pôde ensinar a igreja conforme era devido, porque pouco foi o tempo que ali estava. Mas sabendo a fé e a perseverança dos irmãos de Tessalônica, Paulo escreve a sua primeira carta elogiando aquela jovem igreja pela sua fé. E dentre os elogios de Paulo à igreja de Tessalônica, Paulo completa a sua carta falando de algo muito importante, a qual se estende por toda a Bíblia Sagrada, começando do livro de Gênesis até o Apocalipse. Algo que Deus sempre requereu de sua igreja, algo que Deus sempre esperou do seu povo, que é a santificação. E quando olhamos para a Bíblia Sagrada sobre santificação, nós encontramos em Levítico capítulo 11 versos 44, onde a Bíblia apresenta um Deus santo, um Deus santo, a sua natureza santa, que não se contamina, que não se deixa contaminar, que não muda a sua natureza de santidade, um Deus totalmente separado de toda a sua criação. E ali nós encontramos em Levítico esta característica de um Deus santo. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nas cartas de Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 15 e versículo 16, Pedro também apresenta um Deus santo. E ele expressa para a igreja a qual ele escreve e para nós
dizendo: como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. E nós encontramos Paulo falando sobre santidade à igreja de Tessalônica, ensinando nossos irmãos tessalonicenses, porque a vossa fé era notória e alegrava o coração de Paulo. E Paulo, com todo o zelo que ele tinha pelos irmãos, o qual ele gerou na fé, na sua caminhada, no seu ministério e no seu sofrimento, Paulo começa agora a mostrar aos tessalonicenses que não bastava a fé que eles tinham, mas acompanhado a essa fé teria que haver um fruto muito importante na vida dos tessalonicenses, que é a santificação. E ao terminar a sua primeira carta, no capítulo 5, versos 23, Paulo expressa aos tessalonicenses dizendo: e o Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso corpo, alma e espírito seja plenamente irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos então Paulo preocupado com a igreja, expressando desta forma aos tessalonicenses, preparando eles, porque o mesmo Paulo sabia, a qual palavra nós encontramos também em Hebreus capítulo 12, versos 14, que nós encontramos escrito: a palavra do Senhor diz: segui a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Dentro desse contexto, dentro do texto que nós lemos, e dentro da vontade de Deus para os dias que estamos vivendo, amados irmãos, nós sabemos que a santificação é a condição que nós cristãos precisamos ter em nossa vida, é uma característica que precisa ser nossa para o nosso encontro com Deus. Ao falar de encontro com Deus, nós podemos nesta noite interpretar de duas maneiras. A primeira maneira, o nosso encontro com Deus, falando em termos do nosso relacionamento diário com Deus. Sem a santificação jamais nós podemos ter um relacionamento com o Deus que é santo e separado de todo pecado. Foi o que diz o profeta Isaías, que os olhos do Senhor não estão vendados, nem os teus braços encolhidos, nem os teus olhos estão vendados, nem os teus ouvidos tapados, para que não possa salvar e ouvir, mas a iniquidade faz divisão entre o homem e Deus, cria uma muralha e separa o homem de Deus. É por isso que a Bíblia nos revela em Efésios no capítulo 2 e o versículo 2, que Ele nos vivificou estando nós mortos em ofensas e pecado, e nos ressuscitou juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos. Porque a palavra do Senhor diz em Romanos 3 e o versículo de número 23, diz a palavra do Senhor: louvado seja Deus, que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Mas o versículo 24 retrata o apóstolo Paulo mostrando a igreja que estava em Roma e a igreja que está em Caratinga esperando o arrebatamento do Senhor. Retrata o apóstolo Paulo para nós os cristãos, que nós somos justificados gratuitamente pela sua graça e pela manifestação que manifestou em Cristo Jesus nosso Senhor, causa de levantar a nossa mão e exaltar aquele que vive para todo sempre. Ao falar de santificação, nós precisamos entender que a santificação, irmãos, ela tem dois estágios. Nós podemos falar da santificação no seu estágio imediato. A santificação no estágio imediato. Foi que Paulo escreve aos Efésios no capítulo 2, quando ele trata acerca da nossa ressurreição, porque nós estávamos mortos em ofensas e delitos. Nós vivíamos segundo o príncipe das trevas, as potestades, os espíritos que agora operam nos filhos da desobediência. Então a
vemos na Bíblia Sagrada dois aspectos da santificação. O primeiro é o seu aspecto imediato, que é o que ocorre no momento exato em que o crente reconhece que ele é um pecador e ele vê a sua necessidade de salvação e reconhece a salvação que Deus enviou por Jesus Cristo, e que pelo sangue de Jesus e o sacrifício de Jesus na cruz, crendo, ele é justificado do pecado e ele aceita Jesus como Salvador. Ocorre a santificação imediata, a qual ele sai do reino das trevas e vem para o reino da luz. Está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20, se não me falha a memória, versículo 17, versículo 18, quando Paulo, discursando de frente ao rei Agripa e sua esposa Berenice, ele disse: olha, rei, eu estava ainda em perseguição à igreja, quando eu encontrei com o Senhor, o Senhor Jesus, de uma forma abortiva, de uma luz, e ele me apareceu e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntei: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, é quem tu persegue, e tudo para te recalcitrar contra os aguilhões. E ele disse: o que queres que eu faça? E o Senhor disse para ele: entra na cidade, porque lá tem um homem que vai orar por você. E ele foi e recebeu a oração de Ananias, e ele então recebeu a libertação do pecado, e ele foi tirado do reino das trevas para a luz. E o Senhor disse para ele: Paulo, eu vou te enviar aos gentios para que você pregue o evangelho e tire-o das trevas, do domínio de Satanás, para o reino de Deus, do reino das trevas para o reino da luz, para que alcance sorte entre os santificados em meu nome. É uma transição, é uma passagem imediata que todo crente que professa a sua fé, crê, arrependido do pecado, volta para Jesus, recebe imediatamente a limpeza de toda a imundícia a qual no capítulo 4 aos Tessalonicenses, verso 7, que está escrito que Deus não nos chamou para a imundícia. O que é imundícia? É um estado deplorável de sujeira. Não é sujeira de terra, não é sujeira da poeira, da lama, aonde os porcos rolam na lama e suja e se banha com água e se torna limpo. Entra debaixo do chuveiro um sabonete e depois um bom desodorante, está tudo limpinho. Mas fala de uma imundícia, a qual a Bíblia, aleluia, denomina e dá essa característica aos anjos caídos, aos demônios que rebelaram com Satanás contra Deus e os seus mandamentos e os princípios éticos de Deus. Eles rebelaram e a Bíblia os chama de demônios, espíritos imundos. Essa imundícia não é a sujeira que aqui na terra o homem apanha trabalhando no dia a dia, no seu trabalho, que lava com o sabão e fica limpo, mas é a imundícia do pecado, que somente o sangue do Deus vivo, do Cordeiro Imaculado, o sangue de Jesus Cristo tem poder para lavar essa imundícia que hoje ainda impera em todo o mundo e está lá fora. Mas graças a Deus que fomos lavados, santificados, justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Essa imundícia, irmãos, a palavra do Senhor está dizendo pelo Espírito Santo para nós no século 21. A igreja do Senhor da hora do arrebatamento, a igreja que está no momento do arrebatamento. João disse: filhinho, eu vos escrevo que é a última hora. Nós temos que dizer: filhinhos, é o momento de nós deixar esta terra, deixar este mundo com as suas imundícias, deixar este século e tudo que está neste mundo que pertence, está sob o domínio das trevas, e partir, aleluia, preparando e partir para a nossa mansão celestial, porque a nossa pátria não é aqui, a nossa morada não é aqui. Por mais linda que seja a casa que nós moramos, ou mais simples que seja, não dá para comparar com aquela que o Senhor disse
E o Senhor, irmãos, nos santificou pelo seu sangue de toda essa imundícia. E Paulo tinha pleno conhecimento disto, mas os Tessalonicenses ainda não tinham o pleno conhecimento de que após receber a santificação imediata, agora entraria para um processo muito laborioso, processo que somente o Espírito Santo de Deus pode realizar na nossa vida, que é a santificação, irmãos, no seu aspecto progressivo, que envolve o dia a dia do crente, o viver do crente separado de toda corrupção e dedicado a Deus. Todos nós sabemos que a santificação é a separação do mundo, não no seu cosmos ou no seu aspecto físico, mas dentro do aspecto espiritual, moral deste mundo, o qual perdeu todo sentido. Lá em Romanos diz que se entregaram à devassidão, de tal maneira que está reservado para o dia do juízo. Mas nós louvamos a Deus que o sangue de Jesus Cristo nos tirou de lá e nos colocou sentado em lugar celestial em Cristo Jesus. Mas agora tem a santificação progressiva, que é o nosso dia a dia, o nosso viver separado do mundo. E sem essa santificação, irmãos, ninguém verá o Senhor. Não adianta abrir igreja em Caratinga, não adianta abrir igreja no Paporanga, não adianta abrir igreja em toda a região do leste de Minas, no norte, no nordeste, no sul. Não adianta abrir igreja em lugares qualquer desta terra. Sem a santificação não podemos ver o Senhor. Como pastor, faz 25 anos que trabalho no Evangelho, desde que aceitei a Cristo como meu Salvador. 25 anos o Senhor tem nos agraciado com a sua misericórdia, para que pregamos, anunciamos a palavra e cuidamos do trabalho do Senhor. Mas sem a santificação, isso não me dá direito de entrar no céu, isso não me dá mérito nenhum para entrar no céu. Para entrar no céu temos que estar lavado no sangue do Cordeiro de Deus. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 22: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e tem o direito de entrar na cidade santa pelas portas da Xaramancolai. Sem a santificação não adianta nós cantarmos bonito. Não adianta. Não adianta cantarmos bonito. Nós temos que santificar a nossa vida. Sem a santificação nós não veremos ao Senhor. Não é possível ver a Deus sem a santificação. É o meio no qual o Senhor estabelece para nossas vidas. A santificação, irmãos, nós vemos em Tessalonicenses, em 1ª carta a Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que ela abrange as três partes da qual nós somos criados por Deus. O homem tricotômico, o homem criado físico, na sua parte física, corpo, alma e espírito. A primeira parte material e duas partes materiais, alma e espírito. E a santificação, ela é abrangente. Já foi dito nesta noite, e também já foi cantado, que nós éramos zambujeiros bravos, zambujeiros daquele que não pode nem encostar nele, que já os seus espíritos ferem. Jambuzeiro qual não pode ser provado, porque ele produz frutos que levam à morte. Erva daninha, erva que não tinha nada a produzir senão a morte, porque a Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Louvado seja Deus. Mas no capítulo 6, versos 24, está escrito também que está escrito no 23 que o salário do pecado é a morte,
Mas o verso seguinte diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Éramos de ambuzeiro, mas fomos enxertados na verdadeira oliveira, e hoje estamos aqui para produzir frutos como a oliveira produz, fruto que serve para produzir o azeite que simboliza o Espírito Santo que pode iluminar a vida do mundo que está no pecado. Tem que ser produzido pelos galhos da oliveira, e nós somos os galhos da oliveira. E será que Deus tem visto jorrar azeite dos seus ramos para que possa alcançar aquele que está perdido lá fora? Como está a nossa vida dentro da palavra de Deus? Aleluia. E essa santificação é abrangente, abrange a tricotomia do homem, todo o teu corpo. Quando, irmãos, a Bíblia fala da santificação do corpo, a Bíblia está falando de uma santificação a qual ela ocorre através da nossa alma. Por quê? Nós sabemos que o corpo é o físico, a alma ela anima o corpo, a alma ela dá vida ao corpo, anima o corpo e faz com que o nosso corpo sinta todas as reações que nós sentimos fisicamente. E o Espírito é a parte que Deus deu quando soprou em nossa narina, e o Espírito ele acede aonde nós recebemos o Espírito de Deus, e pelo qual nós temos contato com Deus, porque a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 8 que o Espírito de Deus ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então no Espírito nós adoramos a Deus, no Espírito nós reconhecemos a santidade de Deus, no Espírito nós temos desejo de comungar com Deus, no Espírito nós sentimos a presença de Deus, no Espírito nós fazemos a vontade de Deus, no Espírito nós glorificamos a Deus, e no Espírito nós esperamos a Deus. E a Bíblia fala que devemos andar em Espírito e não cumprir as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. Mas a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia! E a nossa alma, irmãos, ela trabalha dentro de nós nos 5 sentidos da vida, que é o tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição. E a nossa alma, ela anseia por tudo quanto nós vemos, tudo quanto nós enxergamos que é atrativo à nossa vida física e que satisfaz a nossa alma, ela quer a todo momento e a todo custo que adquirimos. Muitas das vezes eu creio que os irmãos já tiveram essa experiência. Você andando pelas ruas e dentro de nós existe 2 pessoas brigando. Uma diz assim, faz, e a outra diz, não faz. A nossa alma nos impulsa a fazer, e a nossa consciência, pelo Espírito de Deus, iluminando o nosso espírito, mostra o que é errado, e então nós não queremos fazer. Mas a nossa alma, ainda nesta terra, porque não está totalmente redimida por causa do corpo, porque nós recebemos a santificação imediata, mas a progressiva, ela continua no nosso dia a dia, e essa santificação progressiva é rejeitando aquilo que o Espírito Santo mostra que não devemos fazer, revelando que é contra a justiça de Deus, contra os preceitos de Deus, contra a natureza de Deus. Então o nosso Espírito mostra que não devemos fazer, mas a nossa alma nos impulsiona e quer que façamos a todo custo. E a santificação é quando nós deixamos todo o desejo da nossa alma e andamos guiados pelo Espírito Santo. Quando a Bíblia fala de alma e Espírito, a Bíblia chama de vontade da carne, e a Bíblia diz em Romanos 8, versos 8, que aquele
mas nós temos certeza que Jesus está trabalhando em nossas vidas. Nós temos certeza que o Espírito de Deus nesta noite está falando conosco. Nós temos certeza que o amor de Deus está fluindo em nossos corações pelo teu Espírito Santo, e Deus está nos guiando de maneira que estejamos preparados para o arrebatamento, para o encontro com o nosso Deus. Mas é preciso, irmãos, que nós batalhamos a santificação, porque sem ela nós não podemos ver ao Senhor. E para que nós santificamos a nossa vida, nós precisamos andar no Espírito. Nós precisamos vigiar. Nós precisamos estar em pleno contato com Deus. Por isso o crente, para que ele santifique a sua vida, para que ele mantenha o seu contato com Deus, ele precisa ter contato com a Bíblia Sagrada, ter leituras diárias da Bíblia Sagrada, não apartar da leitura bíblica, amar a palavra de Deus, ter comunhão íntima com a palavra de Deus, ser lavado na palavra de Deus, porque Jesus sabia, e Jesus na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 do Evangelho de João, e versículo 17, ele ora ao Pai dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O salmista, tendo conhecimento dessa palavra, no Salmo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, irmãos, sem a palavra de Deus, nós não conseguimos vencer esta caminhada. Esse processo de santificação progressivo, ele é trabalhado no dia a dia pelo Espírito Santo em nossa vida. No capítulo de Números 5 do Evangelho de João, o Senhor Jesus, ele expressa que a carne ela não tem aproveito, mas o Espírito ele vivifica. E ele disse: a palavra que eu vos digo, ele é Espírito e vida. Espírito e vida. Espírito para iluminar, e também produz vida em nosso ser, para que nós vivamos dentro da vontade de Deus, para que nós vivamos a santificação progressiva. Nós precisamos, irmãos, a todo momento preparar o campo espiritual, preparar o campo, o ambiente que nós vivemos, para que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida através da santificação. Nós vivemos uma era em que o mundo, a sociedade que nós vivemos, está engodada pela tecnologia que nós vivemos no século 21, pelo avanço da ciência, a facilidade, por tudo que nos cerca, o luxo do dia a dia e a condição que nós vivemos hoje. E nós olhamos para o mundo que nós vivemos, e muitas das vezes isso quer nos embriagar e tirar a nossa comunhão com Deus. Mas é preciso que nós preparamos o ambiente para que o Espírito de Deus trabalhe a santificação na nossa vida, para que o Espírito de Deus possa falar em nosso espírito, para que o Espírito de Deus alcance dentro da nossa vida condição para que Ele nos dirija dentro da vontade de Deus. E por causa, irmãos, do mundo que nós vivemos, hoje ainda foi dito, há uns tempos atrás, há 25 anos atrás, não faz muito tempo, quando aceitei a Cristo como Salvador, nós vivíamos um cristianismo totalmente diferente do cristianismo atual, onde, irmãos, a santificação era pregada dentro das igrejas, em todos os cultos que nós participávamos. Hoje já não se fala mais em santificação. Quem fala em santificação, prega sobre santificação, pouco ele é ouvido. É lógico que tem aqueles que ainda têm um compromisso com o Senhor e ainda valoriza a sua salvação e sabe entender
queremos ouvir são temas que amaciam o nosso ego, que nos fala que Deus tem um compromisso conosco e Ele não falha. É verdade, Deus tem um compromisso e não falha, mas para aqueles que também têm compromisso com Ele e procuram viver em santificação, porque se não for assim, não temos nenhum, aleluia, compromisso com Deus e nem Ele conosco. Por isso Jesus, ao escrever a Timóteo, ele expressa desta forma, através de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele escreve a Timóteo e ele disse que aquele que milita, não se embarace com os negócios dessa vida, a fim de militar, ou seja, a fim de agradar aquele que o chamou para a guerra. A Bíblia fala que não devemos embaraçar com as coisas desta vida. Aleluia! Cuidado, igreja do Senhor, cuidado para nós não entrar na casa de Deus. O nosso corpo está presente dentro da casa de Deus, mas o nosso espírito, aleluia, está sufocado pelos desejos insaciáveis da nossa alma, e nós estamos só presentes no corpo, mas em espírito estamos ausentes. Mas Deus, nesta noite, Ele está, aleluia, falando conosco a nível de filho. Ele está falando conosco a nível de santificados, que fomos santificados por Jesus Cristo, e temos uma promessa, e temos, aleluia, um reino a herdar, e temos uma herança eterna no céu, uma herança incorruptível, a qual ninguém pode tirar de nós. Mas se nós não vigiar, podemos perder. Por isso vigiemos enquanto é tempo, porque Jesus está voltando, igreja do Senhor. Santificação do Espírito nós recebemos e nós conservamos, porque o Espírito habita em nós, sediado no nosso espírito. Santificação da alma é nós refrear todos os desejos que tanto faz mal espiritualmente, que também faz mal fisicamente, trazendo a morte espiritual e física. Quantos já passaram por essa vida e não alcançaram a idade a qual poderiam alcançar e desfrutar de todas as maravilhas que Deus criou para o nosso viver, mas hoje já estão na sepultura, porque viveram dissolutamente fora da vontade de Deus, fora dos planos de Deus, e uma bala o levou para a sepultura, uma faca os levou para a sepultura, é um acidente de automóvel por causa da vida que levava repreensiva diante de Deus, abusando dentro do trânsito com bebidas e droga, e dirigindo em situações que não podia dirigir, já estão na sepultura. Quantos estão na sepultura porque foi mexer com a esposa do seu próximo e morreu, está na sepultura? Outros morreram em antros de prostituição e estão na sepultura, física e espiritualmente separados de Deus. Mas nós estamos aqui porque Deus nos tirou das trevas, nos trouxe para a luz, para que nós continuemos a nossa vida na presença de Deus. E falando da santificação do corpo, irmãos, nós podemos falar também, por que não, da cultura em que nós vivemos. Que hoje, irmãos, quando se fala da santificação do corpo, muitos ignoram. Muitos teólogos, com todo respeito aos teólogos, mas muitas das vezes eles querem divorciar da Bíblia Sagrada a santificação do corpo através dos bons costumes. Bons costumes que envolvem a vida ética e moral. Maus costumes tal qual, às vezes chegamos à igreja e o corpo está presente na igreja, mas a maneira de se portar dentro da igreja não agrada a Deus, porque não reverencia o culto. Às vezes a cultura que nós tínhamos antes, a cultura egípcia mundana, a cultura satânica que opera dentro da humanidade, no povo decaído que não conhece a verdade, irreverente a Deus, sem conhecimento da santidade de Deus, não conhece
cultura mundana, ela atua nas nossas vidas, e pela nossa mal maneira de portar dentro da igreja, nós deixamos de adorar a Deus e perdemos a nossa comunhão com Deus. Por que não falar quando não damos um bom exemplo para os nossos filhos na adoração a Deus? Ou quando não responsabilizamos pelos filhos que Deus nos deu, de não levá-los à escola bíblica dominical, não trazer aos cultos, não colocar para fazer parte do grupo de crianças que está dentro da igreja, para receber ensinamentos e instruções dentro da igreja, que é uma cultura bíblica santa, agradável a Deus, vinda do Espírito Santo, que nós recebemos e negligenciamos, e muitos filhos de crente nesta hora estão dentro das prisões. Muitos filhos de pastores estão presos. E muitas das vezes eles dizem: ora pelos meus filhos, ora. E nós oramos, e Deus não ouve às vezes estas orações. Porque, irmão, nós falhamos dentro da igreja, nós irreverenciamos, nós fomos obstinados, fomos duros na nossa serviço, não inclinamos diante de Deus para ouvir os seus preceitos, mandamentos, responsabilidade que Deus traz sobre a nossa vida. E muitas das vezes nós encostamos nossos filhos para que o vizinho tome conta, para que a creche crie, para que a televisão crie, para que o videogame esteja ali com nossos filhos. Compramos tudo que o mundo oferece, dá a ele, e não com uma palavra de repreensão ou uma palavra de carinho, e deixa para que seja criado pela babá eletrônica, pela babá mídia dos dias que estamos vivendo, em que as crianças com 2 anos de idade já sabem manusear aí o seu celular, o computador, e já tem até acesso nas redes sociais, e participando de toda a cultura egípcia, mundana, satânica, que Satanás tem neste mundo levado e arrastado multidões para o inferno de perdição. Mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Vós, pais, ensinar os vossos filhos no caminho em que devem andar, falando com eles ao deitar, ao levantar, assentando no caminho com eles, colocando nos umbrais das portas, inculcando na memória dos vossos filhos aquilo que o Senhor ordenou a Israel e ordena a igreja para a nossa salvação e salvação da nossa família. Mas é mais fácil, irmãos, por causa da nossa alma que foi contaminada, e às vezes por causa de negligenciarmos a santificação, a qual é progressiva dia a dia, em todos os momentos nós deixamos de ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Deus quer para nós. Porque Paulo estava preocupado com a santificação na igreja de Tessalônica, porque Paulo, ele diz assim: porque eu quero que a graça de Deus abunde em vossas vidas, em dons e em maravilhas, para que quando o Senhor vier, estejam irrepreensíveis para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo ainda diz para ele: para que vocês tenham conhecimento de Deus e não sejam ignorantes, porque por causa da falta de conhecimento, muitos crentes ficavam tristes quando muitos outros seus entes queridos partiam para a glória, e eles ficavam entristecidos sem saber os fundamentos e doutrinas da salvação. Então Paulo afirma para eles que através da santificação eles teriam comunhão com Deus, e quando nós temos comunhão com Deus, diz a Bíblia que nós temos a unção do Santo, e ninguém precisa nos ensinar, porque a unção que está na vida do crente o ensina, o norteia e o faz caminhar na luz. Capítulo 8 de João, versículo 2, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Você vive com Jesus, a luz brilha na sua vida. Você sabe aonde pisa, você sabe aonde entra, você sabe com quem fala, você sabe como procede dentro da escola, no emprego, lá na sociedade, lá nas ruas. Quando encontra com os ímpios pela rua, sabe como procede, porque
certo pastor, no começo da minha vida ministerial, certo pastor me disse para mim, e numa reunião de ministério, ele levantou na reunião de ministério e disse assim: esse negócio de santificação é algo muito sério. Todos que pregam a santificação, todos que querem viver a santificação, viram santarrão. Aí passado 2 anos, eu descobri que fazia 3 anos que ele estava em adultério. Deixava a pobre esposa dentro de casa. Todas as igrejas que ele pregava, ele nunca levou a esposa dele. E ele adulterava com uma mulher, desprezando a sua esposa. Fazia 3 anos que ele estava em adultério. E ele estava falando contra a santificação, porque falar de santificação, a faca corta dos 2 lados. A espada corta para lá e corta para cá. Porque a espada de Deus, aleluia, ela é a espada de 2 gumes. E a Bíblia, irmãos, nos mostra que santificar é separar do mundo e aproximar de Deus. E Deus é luz e não há trevas em Deus. Se nós andar no escuro, nós não vemos uma mancha na nossa roupa, mas quanto mais nós aproximamos dessa luz, mais nós temos capacidade de ver como está as nossas vestiduras. A santificação nos aproxima de Deus, e quanto mais nós aproximamos de Deus, nós sentimos carência de Deus, porque vemos a sua grandeza e a nossa pequenez, nós vemos a sua soberania e a nossa falhabilidade, nós vemos o quanto Ele é maravilhoso e o quanto nós precisamos dessa maravilha, nós vemos o quanto Ele nos ama e o quanto nós devemos amar o nosso irmão, orar um pelos outros, respeitar uns aos outros, aleluia, honrar uns aos outros, não defraudar uns aos outros, não mentir uns aos outros, não amaldiçoar uns aos outros, mas está em plena comunhão. Jesus disse: Pai, eu quero que eles sejam um, como nós somos um. Eu em você em mim, e assim eu quero que eles estejam em nós, e que o mundo conheça pela esta unidade. O mundo tem que conhecer a igreja pelo amor que a igreja exerce uns para com os outros, porque lá fora não existe amor. O moço disse para a moça hoje: eu te amo. Amanhã ele trai ela e ela morre, ele morre também. Pouco tempo na cidade de Pouso Alegre, um moço dizendo, apaixonado por uma moça, e depois ela descobriu que lá já no namoro ele traía ela suicidou por causa da traição, e quando ela suicidou, ele morreu também, se suicidou, e 2 morreram por causa de um amor fingido. Mas o amor com que nos amou o Senhor Jesus é o amor ágape, é o amor, aleluia, abnegável, é o amor altruísta, que não pedimos nada em troca, aleluia. É esse o amor que Jesus quer para nossas vidas, é esta santificação que Deus quer para a nossa vida, é essa cultura da igreja do Senhor da terra, oposta à cultura mundana, aonde que diz que ama, mas a traição. Por isso, meu amado, cuidado quando termina o culto e lança o olhar malicioso para a esposa do irmão que está do lado. Deus conhece os nossos pensamentos, e a Bíblia diz que se os nossos olhos nos escandaliza, arranca-o, porque é melhor viver cego nesta terra, mas entrar no reino de Deus, do que ter 2 olhos gulosos na terra, irreverente, e depois ir para o inferno com esses 2 olhos. Arranca enquanto é tempo. Vai para a igreja toda bem vestida, no outro dia encontra na rua, não sabe se é crente, o que é. A saia está lá em cima, a barriga toda de fora, a boca vermelha como a boca de Jezabel, brinco para todo lado parecendo a íris, Deus do Egito.
Fala Deus. E não pode falar, porque os pastores não deixam. Não pode falar. Se você falar isso, o empresário vai embora e o dízimo alto acaba. Eu quero ver dízimo levar pastores ao céu. Eu quero ver ele chegar com um cartão de dízimo de 10 milhões que o empresário deu e apresentar e comprar a salvação dele dentro de Jesus. Jesus, aqui está o dízimo do empresário. Eu quero entrar no céu. Santificação do corpo. Irmãos, cuidado como se apresenta diante da sociedade. Irmãos, cuidado como se apresenta diante da sociedade, porque nos chamou Deus para a santificação e não para a imundícia. Irmãos, nós precisamos ter cuidado, porque às vezes a maneira que nós temos portado tem desagradado a Deus. Aquele negócio mal feito, que não paga o que deve, mau testemunho, crente caloteiro, crente que compra e não paga, aluga a casa e não paga luz, não paga aluguel, não paga água, não paga IPTU, e está dizendo que vai entrar no céu. Crente que na faculdade, irmãos, abraça o jovem mundano, beija na boca, e no outro dia está na igreja, está enganando o pastor. Mas Jeová não se engana. Depois dobra o joelho, Deus, Espírito Santo, e está triste, pastor, olha por mim, não senti nada no culto, não vai sentir nunca, se não se converter e mudar de situação, seguir a paz com Deus e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É para os nossos dias, irmão, como que nós vamos ter comunhão com Deus se estamos em trevas? Leia a Bíblia Sagrada, abre a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 7, capítulo 6, versículo 14 ao versículo 7, primeiro versículo do versículo 7, e você vai ver Paulo dizendo assim: ó Coríntios, estáis estreitado entre vós e não entre nós, dilatai o coração, abra o coração. E ele diz assim: que comunhão tem as trevas com a luz, que consenso tem Cristo com Belial, que consenso tem o templo de Deus com o templo dos ídolos. Não tem problema, não tem problema. Tem muita moça, irmão, que toma santa ceia e depois ela encontra o moço mundano e ela é palpada como tomate palpado na banca do supermercado ou na feira livre. O corpo que foi chamado para ser templo do Espírito Santo de Deus, para a habitação do Espírito de Deus, agora está sendo apalpado, amaciado por um ímpio, o qual não tem comunhão com Deus, não tem responsabilidade com a igreja, não tem nenhum amor pela vida de uma jovem ou de um jovem, porque isso pode ser vice-versa também, porque muitos jovens moços saem da igreja para encontrar com a ímpia lá fora, mas que consenso tem o templo de Deus com o templo dos ídolos. Mas o Senhor disse: apartai-vos, diz o Senhor, e eu vos receberei, vós sereis para mim filhas e filhos, e eu serei para vós pai. Igreja do Senhor Jesus, que espera o arrebatamento, lembra-se da parábola das 10 virgens. 10 virgens com o mesmo objetivo. Eu estou esperando o esposo, eu também, vamos juntos. Só que 5 eram loucas, 5 prudentes.
Lembre-se do profeta, o homem de Deus, e o profeta velho. O profeta velho chegou para o homem de Deus e disse: eu sou homem de Deus como você. E tirou ele de dentro do projeto que Deus tinha com ele e levou para sua casa. Quando ele sai, o leão mata. Meu Deus. E ele não pode voltar para sua terra. Cuidado com o profeta velho que chega do teu lado dizendo: eu também sou crente, na minha igreja você fica à vontade, vamos para lá, lá pode tudo, lá você faz o que quer. Cuidado com esse profeta velho. Olha para a mensagem dele, que é mensagem que está deturpada por Satanás. Olha para a mensagem que o Satanás mandou para Jesus quando Jesus estava lá no monte e ele estava jejuando 40 dias, 40 noites, e ele estava com fome. Satanás chegou para ele e disse: você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães e coma. Mas Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, Satanás, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Santificação do corpo. Cuidado, irmão, quando senta na cadeira, no banco da igreja, e, meu Deus, tem irmão que é fraco na fé. Pastores às vezes não caem, muitos têm caído, mas tem uns que não caem, mas tem irmão que é fraco na fé. Um dia um irmão me chamou e disse para mim: pastor, eu quero lhe contar uma coisa muito triste. Eu falei: o que é, meu amado? Conta. Ele falou: eu estou até com vergonha, pastor. Eu falei: conte o que é que você está sentindo, rapaz. Ele falou: eu estou muito aborrecido, eu não consigo orar, eu não consigo fazer as minhas orações, ler a Bíblia como fazia. Eu falei: mas o que é que aconteceu com você? Ele falou: olha, eu tive no culto, pastor, e entrei no culto, eu olhei para uma irmã e ela estava sentada de um mau jeito, e aquilo me despertou uma concupiscência muito grande dentro de mim, que me levou até a masturbar. Meu Deus! Meu Deus! Jesus! Meu Deus! Meu Deus! E ele estava derrotado. Nem todos, irmãos, é espiritual como outros, mas tem pessoa que precisa ser resguardada. Cuidado para que não sejamos escândalo, ou sejamos pedra de tropeço. A santificação é necessária. Nós precisamos livrar desse mundo com as suas práticas pecaminosas. Saber que Deus tem para nós uma nova maneira de viver. Os que estão em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Novo olhar, nova mentalidade, nova maneira de falar. Fale com respeito com seu irmão. Não seja rústico, não seja irmão assim bruto na maneira de falar com seus patrões aonde você trabalha. Ele sabe que você é crente, e quando ele fala e você dá uma mal resposta, você está fazendo com que ele veja que você não tem conversão na sua vida, e faça com que impeça ele aceitar a Cristo como Salvador. Cuidado, irmão. Você faz aquele trato com o seu patrão, o patrão chama: meu filho, eu não posso colocar você dentro da empresa por motivo tal, mas vamos fazer aqui entre nós vamos fazer aqui entre nós, vamos combinar, vou te favorecer nessa parte, você me favorece nessa. Você está desempregado, trabalhe comigo. Ele trabalha, chega no fim, ele leva o patrão na justiça, e tudo que ele combinou ele volta atrás, e ele traia a confiança do seu patrão. Irmão, nós somos crentes. A Bíblia fala que nós devemos tratar nossos patrões como se fosse ao Senhor, obedecer a eles como se fosse ao nosso Senhor. Outro dia eu estava conversando com um obreiro da igreja. Ele falou: pastor, eu não dou serviço para crente. Eu falei: meu irmão, não fala isso, pelo amor de Deus. Não fale isso de nossos irmãos. Ele falou: todos os crentes que eu dei serviço me levou na justiça. Que tristeza, irmãos.
Isso é cultura mundana, é lá fora que os homens agem assim. Nós não podemos agir assim, igreja. Nós estamos esperando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Cuidado, irmão. Cuidado, irmão. A santificação é necessária, a separação deste mundo, com a sua maneira de ser, de viver, de agir. Jesus nos chamou não para a imundícia. Apocalipse está escrito: aquele que é injusto, faça injustiça. Porque é injusto, então faça injustiça. É injusto, não recebeu a justiça de Deus, então pratique injustiça. Mas nós recebemos a justiça que é por Jesus Cristo, nosso Senhor. Fomos justificados na sua morte na cruz, na sua ressurreição, na nossa fé em Cristo Jesus. Fomos justificados. Então agora não podemos cometer injustiça, porque Jesus disse em Apocalipse: aquele que é justo, faça justiça ainda. Fomos justificados, vamos fazer justiça ainda. Vamos fazer o que é reto, o que é amável aos olhos do Senhor, agradável ao nosso próximo, para a edificação daquele que nos ouve, aquele que nos cerca, está do nosso lado, pois nós estamos chamados para fazer justiça. E aqueles que são santos, a Bíblia diz: santifica-se ainda. Mas o que é sujo, suja-se ainda. Agora, irmãos, de que lado nós estamos? Nós somos comprados, lavados, remidos no sangue de Jesus. Eu sei que o Espírito Santo continuará a falar em nossos corações em todos os dias que nós vivemos nesta terra como cristãos, porque a Bíblia diz que nós tivemos nossos pais que segundo a carne nos repreendia dentro daquilo que eles achavam justo, e nós nos ouvia. E era somente por um pouco de tempo. Quanto mais devemos ouvir e obedecer ao Pai dos Espíritos, que nos repreende para a vida eterna. E a palavra do Senhor diz que se nós estiver sem a correção da qual nós fomos formados, essa correção é a palavra de Deus, o novo nascimento. Se nós estivermos sem essa correção, já não somos mais filhos, mas somos bastardos. Porque que pai há que não corrija o seu filho? Por isso, se hoje nós somos repreendidos, não devemos desmaiar, porque o Senhor nos corrige, porque nos ama. Deus tem um projeto para a minha e para a sua vida, e Deus quer cumprir na nossa vida e quer nos abençoar. Mas ouve a voz de Deus, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. As horas não nos permite, coloque em pé comigo. Feche teus olhos. Pai querido e amado, a sua palavra é a palavra de vida. Aqui está o teu povo, Senhor, a tua igreja, que compraste, que remiste no preço de sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Senhor, é o teu povo, nós somos teu povo. Abençoa e guarda, livra de todo mal. Eu te rogo no nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe.